Prezados amiguitos, comprei essa Epic Collection aqui, o Surfista Prateado, imaginando que seria interessante e tal, mas eu não sabia que seria tão interessante, cara. Eu realmente adorei, devorei nesse final de semana. Eu comprei no sábado à tarde, e madrugada de domingo para segunda já tinha terminado, né? É uma delícia realmente. Mas é o seguinte, cara, o surfista, todo mundo sabe, né? Quem gosta do universo Marvel, ele surge como um arauto do Galácticos, né? Do Devorador de Mundos, né? Que era uma história, vamos dizer, o apogeu, né? Do período Stan Lee e Jack Kirby no Quarteto Fantástico. E surge meio que por acaso, né? O Stan Lee deu o plot, aquele método Marvel de sempre, ele deu o plot mais ou menos como é que ia ser, né? O Devorador de Mundos ia chegar e coisa e tal. E aí, quando o desenhista, no caso de Jack Kirby, tem muita liberdade para desenhar como ele quer, fazer da forma que ele quiser. E aí ele traz esse personagem maravilhoso. E o Stan Lee fica fascinado, fica apaixonado de imediato. Fala, pô, mas quem é esse? Eu acho que ele não tinha dado nome ainda, porque esses nomes de, tipo, Peter Parker, Bruce Banner, Silver Surfer, quem gosta de fazer esse tipo de coisa é o próprio Stan Lee, né? Ele falou, não, esse aqui é o Arauto do Galáctico. É uma espécie de emissário, ele vem primeiro, né? Porque, obviamente, o Galactus, ele vem, quando ele chega já para destruir. Então, vem os seus asseclas primeiro para fazer o básico, né? Preparar tudo aquilo, né? E aí, depois que surge o Surfista Prateado, é um sucesso imediato, de cara, né? Nessa aventura do quarteto. Depois disso, toda essa parte do planeta Zenlá, da história do background do surfista é criado depois, né? Isso não está inicialmente, não está inventado ainda quando o surfista chega na edição lá do Quarteto Fantástico. É criado depois pelo próprio Stan Lee e pelo John Buscema, né, nos desenhos. E aí tem aquilo que é a fase clássica, inclusive já foi lançada pela Panini, ainda existe para vender, não tem mais no site deles, mas tem aí no mercado, né? Infelizmente eu não tenho, eu estou pensando em comprar, cara. Que acho que é a Biblioteca Histórica Marvel, uma coisa assim. Aí tem o volume 1 e o volume 2, que são, na verdade, os 18 volumes iniciais da primeira série, né, mensal do Surfista Prateado. Surfista Prateado preso na Terra, ainda tem tudo aquilo, né? Porque uma das condições do surfista trai o Galácticos, né? Ele se apaixona pela Terra, pelo povo, né? Pela humanidade. E ele trai o Galácticos e, como punição, o Galácticos obriga ele a viver nesse planetinha maravilhoso chamado Terra, né? E ele tem uma barreira ao redor da Terra que impede que ele saia. Então, por isso que está escrito aqui liberdade, porque aqui, na verdade, vou mostrar aqui para vocês, tem uma série reúne uma série de aventuras, né? Mas é o período de 80 a 90, né? E já é um segundo momento onde eles tentam de novo, a Marvel tenta de novo fazer uma revista mensal, o Surfista Prateado. Não é que o surfista sumiu, né? Tentou lá aquelas 18 edições ainda com o Stan Lee e o John Buscema, e depois acabou. Não, ele continuou fazendo parte, inclusive, das grandes aventuras, né? Os grandes arcos, né? E sagas cósmicas. O surfista sempre aparece, direto ou indiretamente, vai ter o Surfista Prateado, né? E quando eu falo muito isso, que eu não gosto muito do universo cósmico da Marvel, mas quando eu falo isso, eu não estou me referindo ao surfista. Nem algumas coisas dos Vingadores, né? Aquele Império Shi'ar, né? Do X-Men, aquilo realmente eu nem gosto tanto. Mas dá pra ler. O que eu não suporto é Thanos, cara. Eu detesto aquele personagem, eu detesto as joias do infinito, detesto aquilo tudo lá. Acho muito chato. Sempre achei. Acho que personagem eu não gosto de personagem. Então, quando eu me refiro ao universo cósmico, eu estou me referindo muito, na verdade, é o core, né, do universo Marvel. O Warlock também não curto aquilo lá. O surfista eu acho maravilhoso, sempre achei. E aí eles tentam de novo, como eu falei, tentam de novo fazer uma série mensal do surfista. Aí começa aqui, ele tem uma aventura muito legal, que não tá, pelo menos aqui eu não procurei aqui para ver se tinha algum, tinha
dizendo quem que é, né? Eu acho que é o John Buscema, não sei, está desenhando, mas não sei quem que é o roteiro. Que aqui é a resposta, né? Uma aventura bem curtinha, né? O nosso querido surfista com um umbigo, né? Alguém inventou de meter um umbigo no surfista prateado, olha só. Não tem mamilos, mas tem umbigo. E, pô, uma aventura bem curtinha, mas muito interessante, muito bonita, muito bem desenhada. Aí depois mais uma aventura, isso aqui foi, olha que interessante. A resposta, né, essa aventurazinha pequena que não tem os créditos, é na primavera de 1980. 2 anos depois teve essa Silver Surfer número 1. Né? Fuga para o Terror, com roteiro do Stan Lee e desenho do John Byrne, do grande John Byrne, olha só. É mais uma tentativa da Marvel de implementar uma revista mensal. Não rolou também. Aí de 82 foi para 87. Aí sim, Silver Surfer número 1, julho de 1987. Livre, né? Ele já começa, aí não é mais o Stan Lee, é o roteiro do Steve Englehart e o desenho, pelo que eu li aqui, porque aqui no finalzinho tem essa Marvel Fanfare, onde eles mostram uma história que poderia ter sido, vou até mostrar antes para vocês, o que poderia ter acontecido nessa série mensal do surfista, né? Olha só, Marvel Fanfare, com o traço do grande John Buscema, né? E aí o tal do editorial, ele está explicando aqui que inicialmente a ideia era talvez o próprio Steve Englehart escrevendo, mas a parte de desenho ia ficar na mão do John Buscema, né? Mas acabou não funcionando, não dando certo, né? Enquanto o staff buscava uma linha editorial e plots para as tramas, John Buscema saiu do gibi e foi substituído por Marshall Rogers, né? Steve Englehart permaneceu por um bom tempo, mas havia vários conceitos que ele inicialmente pretendia explorar, né? Então ele, na verdade, dá uma modificada. Aí aqui a gente tem o prazer, né, de ver no traço do mestre John Buscema como teria sido a história, né, se tivesse sido com ele, né? É bem diferente, mas super básico, delicioso de ler. Tem algumas coisas básicas, parecidas, mas aqui nessa edição mensal, a partir de 87, com o Marshall Rogers, o Steve Englehart vai para outro caminho, eu já vou explicar mais ou menos o caminho que ele toma. Só queria mostrar aqui um pouco que o John Buscema, eu gosto mais do traço do John Buscema quando ele faz o surfista, ele faz um surfista mais angustiado, né? Mais sério, inclusive esse olho dele, né? Ele deixa bem marcado aqui o escuro nos olhos. O Marshall Rogers, por sua vez, ele faz um surfista quase aqui, ó, né? Dá para ver aqui. Ele dá uma pesada mais aqui, como se fosse uma sobrancelha mesmo, né? E o surfista fica meio fica mais bonitinho, ele fica mais alienígena, né? Porque os olhos aparentam estar maiores. Ele também não faz um surfista muito forte, o que eu gosto, eu acho ótimo o surfista não ser um musculosão, sabe? Eu gosto dele mais, essa aparência mais, sabe, com uma musculatura mais simples, né? Mas o rosto, de vez em quando, ele fica meio cômico, né? Quer ver isso? Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Meio jovial demais e meio cômico. Acho que não combina tanto com o surfista. Eu prefiro os olhos aqui do John Buscema mesmo. Tá? Mas voltando aqui. Uma crítica a ser feita. Não é culpa da Epic Collection, tá? Infelizmente é culpa do contexto. Como eu falei, o surfista ele tem muitos hiatos, né, na sua história, na sua cronologia. Tem muito período que ele não aparece no universo Marvel, que ele aparece só como coadjuvante, só nos eventos grandiosos e tal. Então, quando o Englehart foi escrever, ele usou essa referência, só que essa referência é antiga pra caramba, né? Não é tão fácil de você acessar. Então, ele coloca muito esses recortezinhos, né, de referência do passado.
como você leu na nossa história anterior. Aqui tudo bem que é na história anterior, né? Mas tem muito que é assim, tipo, como foi mostrado em Torneio dos Campeões. Tem muito aqui é tributário dos Torneios dos Campeões, né? O que aconteceu lá no Torneio dos Campeões. Como foi mostrado no Quarteto Fantástico, como foi mostrado no céu. Aí você fica, né? Olha só, aqui tem esse balãozinho aqui, ó. Né? Aí você fica, se você não é um cara que leu muito do universo cósmico, você fica, não chega a ficar boiando, né? Não chega a ficar perdido, não. Mas você fica com aquele gostinho de, puta, eu queria ter lido então essa parte, eu queria ter visto isso daí. Porque a história essa história aqui, principalmente esse núcleo duro aqui, né, que vai do surfista número 1 até o surfista número 14, né, as edições mensais, o Englehart, ele parte de ele trabalha com duas premissas básicas, né? A primeira, a eterna, deliciosa e pouco explorada guerra Kree-Skrull. Por que eu digo que é pouco explorada? Porque a gente não via muito da guerra Kree-Skrull, a gente via simplesmente quando aparecem os Vingadores, quando aparece o quarteto. Você via ali que eles estavam brigando, né? Era posto isso, era colocado isso na trama, que existia uma guerra eterna, uma guerra gigantesca, milenar entre os dois impérios, mas você não sabia muito detalhe do que estava acontecendo, né? Aqui você vem a ter esse detalhe de uma forma bem legal, cara. Você vê realmente, ó, um monte de Krees, né, brigando com um monte de Skrull o tempo todo. Então você tem realmente uma quantidade, uma massa de intriga entre eles. Eles estão sempre tramando alguma coisa, estão sempre com trapaças, colocando um espião no Império, o outro colocando escuta no outro Império, né? E aí fica muito saboroso, porque você tem acesso a um material que você só ouvia falar, né? Então, nesse período do Englehart, tem uma coisa muito interessante também que ele faz referência e que aparece recentemente, aí dá pra gente ter dá pra gente pegar e vale a pena. Se você for comprar isso aqui, compre a Saga dos Vingadores número 2, né? A minha veio até estragadinha aqui, me deu uma pena, porque aqui acontece também um pequeno desdobramento entre a guerra e o Skrull, que é os Skrulls perdem o poder de se transformar, né? Tem uma bomba, um negócio meio maluco, né? Tem uma bomba que atinge o universo inteiro, é uma bomba genética que impede os Skrulls de saírem do estado em que eles estavam naquele momento. Então, por exemplo, o cara estava como Kree, ele estava espionando o Império Kree, ele estava na forma Kree, porque os Skrulls têm essa capacidade de mudar de forma, né? Estava na forma Kree, ele vai ficar como Kree. Ele não vai conseguir mais se destransformar, ele não vai conseguir virar outra coisa. Estava como um terráqueo, vai ficar como terráqueo. Então isso gerou vamos dizer, um estresse, né, um frenesi no Império Skrull, e impulsionou vamos dizer, o Império, tanto o Kree quanto o Skrull, estava numa espécie de impasse, né, de uma paz, assim, um certo armistício, porque estava muito equilibrado. Os dois eram gigantescos, eram muito fortes, e estava mais ou menos equilibrado. Quando acontece isso com os Skrulls ficam apavorados, falam, putz, agora ferrou. Quando eles descobrirem que a gente não consegue, né, mudar de forma, que é uma característica dos Skrulls e uma função importantíssima até para a manutenção do próprio Império, né, vai ficar complicado. No meio disso também, aqui aparece, acho que na saga 2 e 3, ou na 1 e 2, que o Império Skrull estava em frangalhos, porque a Imperatriz Skrull faleceu, e aí o Império se desmembrou em 4 ou 5 imperadores, 4 ou 5 postulantes a imperador, né? Então eles estavam, na verdade, brigando entre eles. Então, isso é maravilhoso, isso é que é o mais saboroso do trabalho do Englehart, que ele consegue trabalhar com isso de uma maneira brilhante. Ele trabalha
trabalha 2 plots básicos aqui. Primeiro é essa, que é deliciosa, e infelizmente ele não chega até o fim. Para no número 14, dá uma explicada mais ou menos, mas a guerra em si ela teria muitos e muitos desdobramentos, né? Então não sei, eu nem sei se continuou, o Engelhardt continuou no título, ou se o título mensal do Sofista continuou, eu não procurei na internet para ver. Mas seria realmente o espaço mais interessante para ter. Não daria para fazer uma revista dos Scrolls e dos Crees, não dá. Mas dentro da revista do Surfista, a gente teve o prazer de ver essa guerra e esse embate, né, entre eles se desenvolvendo. E foi muito interessante. Justamente isso. Um dos plots é esse, o Surfista Prateado envolvido nas tramóias dos Crees e dos Skrulls, né? Nas brigas palacianas, nas brigas entre os imperadores, né, entre os postulantes a imperador, no caso dos Skrulls, alguns inclusive vindo a falecer, né, a serem destruídos. Então o Surfista meio que está como é que se diz, sendo um peão ali no meio dessa brigalhada toda, né? Isso é muito legal. E fora isso, ele cria um outro plot que é o dos anciãos. Os anciãos são seres, os primeiros seres sencientes na criação do universo, né? Quando teoricamente aqui na mitologia Marvel, quando o universo surge, né, o Big Bang, surgem alguns planetas, alguns povos, né, alguns seres vivos e alguns seres sencientes. Então, logo esses planetas se destroem, acabam, né, para dar origem a outros mundos, outros planetas e tal, o universo vai se expandindo. Aquela expansão inicial, aquela primeira geração, vamos dizer assim, de seres sencientes, sobraram um de cada um desses planetas, que seriam esses anciãos, seriam os seres mais antigos desse universo criado a partir do Big Bang. E o Galactus seria o ser mais antigo do outro universo, porque quando teve o Big Bang, teve a destruição do universo anterior, né? Então todos os planetas, todos os seres vivos do universo anterior foram destruídos para a criação desse novo universo. Menos o Galactus sobreviveu. Então aqui aparece também, que é muito legal, cara, a criação do Galactus, né? No traço maravilhoso do mestre Jack Kirby, né? Olha lá, a origem do Galactus. A gente tem o prazer de ter aqui. E aí ele explica mais ou menos isso, que é o Stan Lee e Jack Kirby, tá? No auge dos seus poderes, no auge da forma. Que Galactus ele surge, ele era um cientista, né, de um planeta super desenvolvido no passado, né, antes do Big Bang, e depois ele se torna esse devorador de mundos, né? E aí a plot gira em cima disso. Tem essa guerra Kree-Skrull que o Surfista está jogado para lá e para cá e correndo atrás de tudo que é jeito, e tem paralelo a isso nesses mesmos 14 números, tá? Por isso que é tão interessante. Ele tem também um entreveiro com esses tais desses anciãos, porque os anciãos meteram na cabeça que teriam que matar o Galactus, né? Seria o ideal matar o Devorador de Mundos, aí ia desequilibrar o universo como um todo, né? Porque o Galactus não faz isso porque ele é malvado, ou porque ele é uma força da natureza, é uma força do universo. O universo precisa dele para existir, da forma como ele existe. Então, matando o Galactus ia ter um novo Big Bang, e os anciãos com os poderes e tal, inclusive eles estavam coletando as joias do infinito também. Aí, graças a Deus, eles passam bem superficialmente em Thanos, é só citado assim, muito en passant, que é um negócio chato, eu detesto Thanos. Mas a ideia dos anciãos é um negócio meio maluco, pelo menos eu achei meio mal formulado, sabe? Mas a aventura é tão boa que você embarca, cara, embarca totalmente. Eu até preferia, eu vou te falar, eu preferia que não tivesse os anciãos aqui nessa história, tivesse só o Surfista, as suas intrigas, sendo alvo de tramóias dos Krees e dos Skrulls, seria muito mais interessante.
Mas Os Anciãos não é de todo ruim, é prazeroso também as histórias deles. Então os Anciãos meteram na cabeça de matar o Galactus, porque aí ia desestabilizar o universo, eles são seres muito poderosos, eles iam se manter no universo seguinte, seriam os novos Galácticos, vamos dizer assim, do próximo universo. Quando tivesse um novo Big Bang, eles estariam em posição de ser os novos Galácticos. Não sei por que alguém queria ser o Galácticos, né? Que é um ser que vive, coitado, dominado por uma enorme fome, né? Ele passa a vida toda destruindo os planetas para se alimentar, para não morrer. Então, não sei muito bem qual é o barato de ser o Galácticos, né? E aí ele trabalha com esses anciãos de maneira como os anciãos nunca foram trabalhados, que é como uma espécie de fanáticos, né? Os anciãos, cada um tem um fanatismo próprio. Tem o colecionador, o negócio dele é colecionar coisas únicas no universo, né? Então, é o colecionador mais famoso, né? Um dos mais famosos, pelo menos. Tem o outro que o prazer do cara é caçar, o cara é um caçador. Então ele precisa, ele que foi o responsável por destruir o próprio planeta, né? Lá nos primórdios do universo, matou todos da sua espécie, do seu planeta, e ele vive para isso, entendeu? Essa é a pira do cara, é a neurose do cara. Quando ele é impedido de fazer isso, praticamente eles não podem morrer, porque ele tem uma... Aí a trama, é bem isso que eu digo, a trama ela vem de histórias mais anteriores, principalmente esse tal desse torneio dos campeões, né? Tem acontece um plot lá, eles explicam aqui, eu não vou entrar em detalhes para não estragar a surpresa de ninguém. Mas aí os anciões, esse plot dos anciões, ele está muito ligado ao plot do torneio dos campeões. Aí tem outro ancião lá que é o campeão, que ele chama, que ele vive para lutar, para desafiar pessoas, desafia o surfista para tentar vencer o surfista. Então, cada um tem uma obsessão, né? E vive essa obsessão. Isso é muito doido, né? Ele vive bilhões de anos para satisfazer aquela única tara, aquela única maluquice dele. E ele trabalha isso também dentro da aventura, né? De como é vazio a vida eterna, né? O significado. O cara vive por uma coisa, por uma obsessão, né? E ele dá um aspecto que o surfista nunca teve, pelo menos não para mim. O surfista nunca teve muito, que é um surfista Dom Juan. O surfista se apaixona e é apaixonado, e se deixa apaixonar, né, por essa nova, que é a Arauto do Galactus aqui nesse momento. O surfista tem um flerte também com amantes, né? O surfista é um galã. Ele tem o amor da vida dele, que é a Xalabal, né, que é a imperatriz, dizem lá. Eu tenho uma série de coisas. Já começa também com a saída do surfista do planeta Terra, porque as histórias anteriores, toda aquela melancolia do surfista prateado, típica do surfista prateado, era muito em função dele ficar preso, né? Ele não podia ir para o planeta dele e tal. Então, Liberdade é por isso. A primeira história da primeira revista mensal é justamente ele conseguindo sair, né? Ele romper a barreira de Galactus, e aí ele vai tentar ir lá para o planeta dele, para Zenlar, Xalabal, que é o amor da vida dele, né? E eu também não vou explicar o que acontece para não tirar o barato de ninguém. Ele não pode ficar em Zenlar, não tem mais espaço para ele não cabe mais no planeta, e ele tem que voltar à sua vida melancólica e solitária surfando o cosmos, né? Mas, cara, é muito interessante, é muito gostoso esse material aqui, tá? Como eu falei, ele tem muita coisa que é reminiscente, que é tributária de outras sagas, de outros arcos, de outros eventos, mas você consegue embarcar numa boa, cara. Você consegue saborear muito bem, né?
Olha só o que eu estava falando, né? Os Krees, né? A gente vê muito mais essa batalha Kree e Skrull de uma maneira muito mais intensa nas aventuras do Surfista Prateado. E isso é muito gostoso, porque isso era sempre muito falado, mas pouco mostrado, né? E o traço do Marshall Rogers, muito bom, cara. Eu não conheço tanto esse autor, mas você vê que o cara tinha um esmero, um cuidado, né? Fazer uma revista mensal com esse grau de detalhe, de sofisticação, não é fácil, né? Assim, tem muita coisa dos Skrulls, né? E tem muitas tramóias, né? Tramóias internas. Essa parte é muito saborosa. Infelizmente, esse Epic Collection ele encerra esse arco dos anciãos, né? Ele resolve isso. Mas não resolve o arco da guerra Kree-Skrull. Eu acho que também é impossível resolver, porque isso é tão, né, tão antigo e está sempre acontecendo na Marvel, né? Os dois impérios sempre se debatendo, se digladiando, né? Mas realmente ele sabe, deixou um gostinho de quero mais, assim, de quero muito mais, entendeu? Tinha que ter mais coisas, pelo menos assim, que não resolvesse o arco Kree-Skrull, a guerra Kree-Skrull, mas que desse um fechamento para a participação do surfista um pouco melhor. O surfista saiu dessa brigalhada, né, dessa confusão, mas saiu assim de forma muito atabalhoada. Eu não gostei, eu queria um pouco mais. Eu queria que ele fechasse a sua participação de uma maneira mais completa, de alguma maneira. Eu não gostei muito, não. Mas assim, de resto, isso aqui é uma delícia, cara. Uma delícia, vale muito a pena. E essa história também como teria sido, né, o Surfista Prateado se o projeto inicial com o Englehart e o John Buscema fosse para frente, seria muito legal, cara. Muito legal. Seria tão legal quanto esse projeto que acabou sendo tocado, né, pelo Englehart e pelo Marshall Rogers. Porque, na verdade, aqui, quando entra a Mantis, né, que é uma personagem, uma espécie de Madonna Celestial, né, a Mantis, ela dá origem a uma espécie de Jesus, né, de Messias, né, escolhido. E o escolhido é justamente o povo, os seres humanos, né, com um povo chamado, acho que é Kotati, que é um povo que habitava o mesmo planeta original dos Krees, mas é um povo planta. Então, animais e plantas fazendo a fusão. Ela seria ela seria a mãe desse Messias, né? No material do Englehart, dessa edição 1 a 14, é só citado esse Messias, né? A Mantis aparece, ela fica um bom período com ele, né? Ela se apaixona por ele meio que se apaixona por ela também, mas é só citado. Aqui nessa aventurinha pequenininha aqui do que seria o início, né, da aventura, aparece o tal do Messias. O Messias é esse molequinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é o garotinho que é o filho o filho da Mantis, né? Ele aparece aqui que ele é o filho desse ser planta junto com os animais, né? Então, os seres humanos e esse ser meio planta aí. Não aparece o pai dele, mas aparece seria o Messias, né? O Salvador, né? E aí no final fica uma coisa meio assim, sabe? Dá a impressão que as histórias iam seguir na Terra mesmo, com o Surfista Prateado, a Mantis e esse molequinho, né? Mas aí eles foram para outro caminho. A Mantis só aparece para ajudar e tal, mas não aparece o filho dela e tudo se dá no espaço, no cosmos, não tem nada a ver com a Terra. Tem uma hora que ele está pé da vida, eles estão, os anciãos, né, no plot dos anciãos.
os anciãos estão se reunindo na Terra. Ele falou, ele já tinha saído da Terra, tinha ficado um tempão preso, né? Falou, porra, mas não é possível. A Terra de novo? Será que eu não consigo me libertar disso? Aí ele tem que ir lá, voltar para a Terra, para encarar os anciãos, né? Então tem um sabor legal, cara, vale muito a pena esse encadernado. Se você conseguir pegar num desconto, uma coisa, eu comprei em banca, porque eu estava sem fazer nada no final de semana, falei, vou comprar e vou ler, cara. Mas era um negócio que eu queria ter, mas assim, sabe, tipo, esperar uma promoção e tal, para pegar, para não pegar no preço cheio. Não é que não valha, é que é muito caro. Então, para você ler no final de semana, eu li no final de semana, velho. E agora? Faço o quê da minha vida? Sem a saga do X-Men, tudo atrasado. Não sei o que eu vou fazer. Abraços.